Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal, pessoal? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao GuiaCast, a melhor conversa profissional que você vai ouvir, onde recebemos aqui semanalmente no VRT Channel um profissional para falar um pouquinho sobre negócios, tecnologia e também supply chain. Eu sou o Tuco do GuiaCast aqui no VRT e hoje eu tenho a honra de estar recebendo aqui o Osmar Queiroz, que é diretor de operações do Rappi Brasil, primeiro super app da América Latina. O Osmar ele atua no Rappi desde 2020, desempenhando inicialmente a função de diretor de operações de São Paulo e Rio de Janeiro e atualmente diretor de operações Brasil. Osmar, seja muito bem-vindo ao GuiaCast. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um programa. Obrigado a você, Tuco. Tô ansioso aí pelo bate-papo. Reinvente a logística para o transporte de cargas e encomendas. A Cargo transforma a experiência de compras do consumidor e oferece soluções personalizadas para a indústria de maneira leve, sem ativos próprios, utilizando tecnologia de ponta. Cargo começa com Q. Acesse cargo.com.br, tecnologia que transporta. Hoje o nosso bate-papo fala um pouquinho sobre a entrega mais veloz do mercado nacional com o Rappi Turbo. Falando sobre o Rappi, eu gostaria de você falasse um pouquinho pra gente, né? O Rappi ele proporciona uma experiência, como a gente sabe, que permite os consumidores praticamente conseguir ali qualquer bem ou serviço através do serviço que vocês oferecem. Você poderia falar um pouquinho pra gente, nos dar um overview, quais são esses produtos e principalmente os serviços que vocês oferecem atualmente no Brasil? Boa, claro, vamos lá. O que é importante começar falando é que o Rappi nasceu na Colômbia em 2015 e veio pro Brasil em 2017. Aqui no Brasil, ele surgiu com a vertical Rappi Qualquer Coisa. Eu mesmo tinha acabado de me mudar de São Paulo e fui num churrasco na casa de um amigo. Não estava acostumado aqui com o tempo maluco da cidade. E fui de bermuda. Quando chegou, foi passando o tempo ali. Eu passei frio pra caramba. Eu falei, nossa, quem dera se eu tivesse uma calça de moletom aqui, ou uma calça jeans e tal. E um amigo falou, pô, chegou um aplicativo aí no Brasil que chama Rappi. Você já deve ter até ouvido falar, uma marca laranja forte do bigode, que eles compram pra você qualquer coisa e entrega aonde você estiver. E aí eu entrei, testei, comprei uma calça de moletom pelo aplicativo, depois de 40 minutos a calça chegou pra mim. E desde então ali me apaixonei pela ideia. Mas no limite, o que o Rappi se predispõe a fazer é basicamente atender os 3 elos da cadeia. Não tem como a gente falar de usuário, cliente, que é o principal, que vem na cabeça de todo mundo, sem falar ali dos entregadores e falar dos estabelecimentos comerciais parceiros. Do lado do cliente, a gente busca proporcionar uma qualidade de atendimento através de uma entrega super rápida e a gente busca fazer com que ele salve o tempo que ele antes gastaria para preparar a própria comida, para ir na farmácia, para fazer supermercado e essas coisas cotidianas que a gente tem na nossa vida. Já para o entregador, é sempre uma oportunidade de complementar a renda ou mesmo se tornar a fonte principal de renda e ajuda o entregador aí a conseguir atingir cada vez mais o seu sonho. E por fim, os estabelecimentos comerciais parceiros. Então, quando a gente está falando aqui de restaurante, a gente ajuda o restaurante principalmente ali num período de pandemia que a gente viveu, diversificar a fonte de renda dele. E além disso, quando a gente está falando ali de farmácia, supermercados, lojas de licor, etc., a gente acaba falando também de aumentar o percentual de vendas dos canais digitais através dos usuários que já têm cadastrados na nossa plataforma. Mais recentemente, no começo de 2021, a gente lançou o Rappi Turbo, realmente um modelo bem diferente, um modelo que a gente brinca internamente que cria o wow effect nas pessoas. As pessoas recebem ali em 10 minutos ou menos e acabam criando aquela sensação de surpresa gostosa, aquele positivismo no ar, que realmente está fazendo muito sucesso. E desde então a gente já conseguiu expandir essa vertical para quase todas as cidades que a gente atua no Brasil. Hoje a gente está com mais de 100 lojas e 90% dos pedidos entregues aí em menos de 10 minutos. Levando como exemplo esse que você trouxe para a gente sobre a calça de moletom, você deixou claro que, no caso,
o pessoal do Rappi que comprou a calça e trouxe para você? Ou você comprou e o pessoal do Rappi só fez esse trabalho relacionado a fazer a entrega do ponto A para o ponto B? É uma boa pergunta, Tuco. Na verdade, a gente atua com 3 modelos de logística. E a logística ela vai desde o momento que a compra está sendo feita no supermercado ou numa farmácia e vai até a entrega à casa do cliente. Então, quando a gente está falando de uma ordem dentro de um supermercado, só para título de exemplo aqui, a gente está falando de uma ordem que pode ser feita pelo próprio entregador, ela pode ser feita pelo um funcionário Rappi, que a gente chama de shopper. Então, em algumas casas aqui em São Paulo, em diversas outras cidades do Brasil, se você for, você vai ver pessoas uniformizadas Rappi ali fazendo a compra dos produtos. E a gente também tem um terceiro modelo, que é o modelo de picker. O que é esse modelo de picker? É basicamente quando o funcionário ele é providenciado pelo próprio estabelecimento comercial. Tem muitas farmácias hoje que atuam dessa forma. Já a entrega, quando a gente está falando, acabou a compra em loja, a gente está falando da entrega. A entrega é feita 100% via entregadores Rappi, nas verticais de supermercado, farmácias, lojas de licor. E em restaurantes, quase a totalidade também é feito por entregadores Rappi, mas tem alguns restaurantes que preferem seguir a própria frota deles e utilizar a própria frota. Mas isso está caindo mês após mês, porque eles percebem que a Rappi já tem uma experiência muito maior nesse sentido e acaba também oferecendo um custo logístico muito menor do que eles teriam se eles operassem por frota própria. Excelente. Então, no contexto, você até citou um exemplo de 2017, né, que estava chegando no Brasil. Desde 2017, com certeza, muita coisa mudou relacionada ao que o Rappi oferecia naquela época que oferece agora. Falando um pouquinho exatamente, né, dos números atuais de vocês operacionais, como é que funciona relacionado aos motoristas? Quantos motoristas, se puder abrir, quantos tem cadastrado? Como é que funciona essa etapa exatamente de toda essa operação? Desde 2017 para cá, o que mudou? Até que ponto vocês cresceram, considerando principalmente esse crescimento que houve nos últimos 2 anos? Acho que o crescimento ele é exponencial em 2 sentidos. Ele é exponencial tanto do ponto de vista de cidades que a gente opera, e tanto do ponto de vista de verticais que a gente opera. Quando eu falo verticais, e a gente chegou no Brasil ali só operando esse Rappi qualquer coisa, a gente expandiu para todas as tradicionais que eu falei anteriormente, então só relembrando aqui restaurante, supermercado, farmácias, loja de licor, recentemente Rappi Turbo, mas a gente também atua em lojas de e-commerce. Então, eu quero comprar um presente para minha mãe, eu esqueci. Alguém poderia ir numa loja de maquiagem e me ajudar com isso? A gente também oferece esse serviço para o cliente, mas não só loja de maquiagem, a gente traz o shopping center para a casa do cliente. E aí não só o shopping center também, a gente conseguiu expandir isso para pets, né? Então cada vez mais, a gente vai num parque hoje em dia, é raro você ver uma pessoa que não tem um acompanhamento de um pet. Então, por que também não atender essa necessidade do cliente? E aí a gente atua nessa multiverticalidade em que a gente atende todas as necessidades do cliente, independente da hora do dia. Se ele acordou e quer tomar um café da manhã diferente, quer pedir algo na padaria, ele vai entrar no nosso aplicativo e vai achar a solução. Na hora do almoço, pediu um restaurante, entrou no nosso aplicativo, solução. Jantar, a mesma coisa. Tô cozinhando, fazendo alguma coisa legal. Esqueci ali o queijo ralado para colocar no macarrão da minha família. Peço o Rappi Turbo, em 10 minutinhos está aqui. Ou tô fazendo um hot dog para criançada. E o ketchup? Rappi Turbo, 10 minutos. Tô no meu final de semana, o aniversário do meu melhor amigo. Esqueci de comprar aquele vinho, né? Seria tão legal se tivesse uma empresa que me ajudasse a trazer isso aqui. Eu tô atrasado, tenho que tomar banho ainda e tal. Bom, temos possibilidades para esse cliente. Então, o crescimento ele foi, qualitativamente falando, exponencial, tanto em número de cidades quanto em número de verticais. E quando a gente fala de número de clientes, número de entregadores, esses são números que a gente normalmente não divulga, mas o que eu posso te falar é que, durante a pandemia, o que a gente viu foi, que eu gosto de brincar, é que igual o JK desenvolveu o Brasil 50 anos em 5, a pandemia, ela basicamente desenvolveu esse mercado de delivery 5 anos em 1 ano. Tudo que teria para acontecer se fosse numa velocidade normal foi catapultada por esse evento, e foi um evento que obviamente ninguém gostaria que acontecesse, mas uma vez que aconteceu, todo mundo teve que se adaptar para conseguir satisfazer as necessidades. Então não era mais uma questão de preferência ir no supermercado ou não era uma questão de, eu quero salvar o meu tempo, era uma questão sanitária, era uma questão de segurança, que você não precisava se expor ao risco de ir ao supermercado. Então, com isso a gente conseguiu não só trazer uma clientela
que não estava acostumada ao uso do delivery e foi forçada a isso. Uma vez forçada, ela gostou, ela se adaptou àquele modelo e ela continuou usando. E o que a gente vê é que isso reverberou, né? Então as pessoas usavam, as pessoas recomendavam e cada vez mais o nosso número de usuários ia crescendo de uma forma muito orgânica também. Então quando a gente fala de uma startup, a maioria do tráfego que a gente traz de usuários acabava vindo assim de um canal inorgânico, né? Então o famoso cupom que a gente acaba dando, você indica uma pessoa, você ganha esse desconto. E na pandemia que a gente viu foi uma inversão dessa tendência. A gente viu realmente um canal orgânico muito forte chegando, muito por essa necessidade que passou a acontecer. E com isso, mesmo após o fim da pandemia, ou os dias finais da pandemia, a gente continua vendo um crescimento, e o crescimento aqui, de novo, não pode analisar só o número de usuário, não. A gente tem que analisar o número de estabelecimentos comerciais que se convencem que o delivery é uma oportunidade bem legal e que já representa um share muito representativo da carteira dele. Então, ele não só cria uma operação específica para delivery, mas ele também acaba crescendo o número, seja de franquias ou lojas próprias que só atendem delivery, e acaba espalhando essas lojas em cada vez mais pontos da cidade para entregar de forma mais rápida e com maior qualidade. E quando a gente pensa também do lado do entregador, o lado do entregador sempre tem os perfis mais heterogêneos possível. Pode ser aquele estudante que quer complementar a renda, pode ser aquele pai de família que está desempregado naquele momento, que vai usar aquilo como fonte de renda primária. Então a gente também não para de ver o crescimento da nossa camada de entregadores na plataforma. E de novo, se um desses 3 elos estivesse crescendo e os outros 2 não tivessem, ia ter alguma coisa desequilibrada. Então uma coisa acaba impulsionando a outra. Eu trago mais clientes, eu trago mais estabelecimento comercial, eu trago mais entregadores e eu faço a roda girar ali muito bem, num ciclo bem sustentável e positivo. Resumindo, hoje em dia, então, se eu entrar exatamente no aplicativo do Rappi, eu consigo encontrar tudo. Eu sou uma pessoa que, na verdade, nunca comprei online relacionada a fazer a compra do mês, por exemplo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu já falo, eu não tenho tempo. Às vezes eu moro num local que é um local muito residencial e, às vezes, tudo que você precisa fazer, você tem que usar o carro. Então, te dá essa comodidade de você simplesmente solicitar pelo aplicativo e aquilo vai ser entregue na sua casa da maneira que você gostaria, de acordo com aquilo que você escolheu, que é bastante relevante. Total. Falando um pouquinho até do Rappi Turbo, que é a entrega mais veloz do mercado nacional, né, conforme vocês colocam lá no site, o que seria o Rappi Turbo, principalmente considerando o que diferencia ele dos principais modelos e qual que é a principal aplicabilidade que vocês têm utilizado ele especificamente no Rappi. Então vamos lá. Rappi Turbo é o nosso serviço de supermercados em que a gente promete uma entrega em até 10 minutos até a casa do cliente. Do momento que o cliente solicitou no nosso aplicativo até a casa do cliente, a gente entrega isso em 10 minutos. Como que a gente faz isso? Não é mágica, não é bruxaria, é muito trabalho por trás. Então existem 2 principais etapas. Uma etapa que a gente chama do picking e uma etapa que é a entrega do ponto A ao ponto B. O picking, ele nada mais é do que uma pessoa, um funcionário Rappi dentro de uma loja. Eu vou entrar aqui, vou abrir um parêntese sobre como que funciona essa lógica, qual que é o template dela, para dar uma claridade maior. Mas a gente gasta 3 minutos nesse processo de picking, na média, e a gente gasta de 6 a 7 minutos nessa entrega. E como que a gente consegue fazer essa entrega, né, esses 6, 7 minutos acontecerem recorrentemente? Basicamente porque a gente tem lojas espalhadas pela cidade. Então o nosso raio de atuação, ele, na média, é de 2 quilômetros, mas tem regiões que são mais densificadas no sentido de serem mais congestionadas, com muitos sinais de trânsito, como, por exemplo, a Paulista, em que a gente atua com um raio de 1,5 km, para não penalizar ali aquela entrega em 10 minutos. Mas tem regiões também, e aí normalmente fora de São Paulo, que a gente consegue manter ali os 10 minutos e com um raio de 3, 4 quilômetros. Então a gente vai ajustando isso para não perder ali a nossa qualidade de entrega dentro dos 10 minutos. E as pessoas cobram esses 10 minutos? As pessoas cobram, e o que é legal é que não é que as pessoas cobram, as pessoas elas publicam quando a experiência surpreende elas. E nos primeiros meses da Operação Rappi Turbo em São Paulo, o que você mais via realmente era um print ali falando que a entrega chegou em 6, 7, 8 minutos. Isso ainda acontece muito. E aí, trazendo o fun fact aqui pra vocês, a entrega mais rápida que a gente conseguiu fazer foi em 2 minutos e 37 segundos, que era a nossa loja do lado da casa do cliente, e a gente conseguiu executar isso tudo em 2 minutos e 37. E aí, como que a gente entrando aqui nas 2 etapas, né? Na parte de picking e na parte de entrega. A parte do picking,
A gente só consegue fazer ela com tanta eficiência por algumas razões. A gente está falando ali de, normalmente, mini armazéns espalhados pelas cidades. E nesses mini armazéns de aproximadamente 100 metros quadrados, a gente coloca à disposição dos itens de acordo com a disposição que aparece no aplicativo para esse picker comprar. Então ali tem uma sequência. O cliente pediu, eu quero um refrigerante, eu quero um chocolate, quero uma água, eu quero uma cerveja. E aí, isso já aparece para o comprador que está dentro de loja exatamente na sequência que ele tem que comprar. Todas as nossas prateleiras também, elas são tagueadas, elas têm uma etiqueta ali com a tag do produto. Então, aquela pessoa que está fazendo a compra dentro de loja, ela já se acostuma, né? Se ela trabalhou ali um dia, ela já gravou a estrutura, então se ela receber um pedido ali de um biscoito X, ela sabe que vai estar no A1. O A1 é a prateleira tal. E ela consegue ganhar essa otimização também. E como não tem que passar num caixa, porque todo o controle é feito pela operação do Rappi com muita tecnologia ali dentro de loja, a gente também acaba conseguindo ganhar esse tempo. Quando a gente passa para fora de loja, operação fora de loja, o que a gente faz, o segredo do negócio é, a gente consegue prever a demanda que vai chegar. Então a gente sabe que sexta-feira, 7 horas da noite, na loja do Itaim, por exemplo, a gente vai vender X ordens. Por quê? Porque o histórico mostra que eu vendi tantas ordens. E aí, óbvio, tem um desvio padrão de 5% para mais, 5% para menos. Óbvio que a gente avalia também datas festivas, feriados, etc., que acaba impactando. Tudo isso acaba estando no nosso modelo ali de forecast, nas nossas projeções. Mas a gente consegue minimamente chamar um entregador antes que a ordem realmente aconteça. Então, o Tuco ali com a família dele na sexta-feira à noite, tá fazendo aquele happy hour, quer pedir uma cerveja e tal. Cara, quantas pessoas tem em São Paulo e no Brasil na sexta-feira à noite querendo fazer isso? Então a gente sabe que isso vai acontecer. E se por algum motivo a gente falha, obviamente que a gente não vai prejudicar o entregador. O entregador, ele recebeu uma ordem, foi até lá para pegar o pedido, mas aquela ordem não se confirmou, sem problemas. A gente remunera o entregador da mesma forma que ele receberia se não tivesse o pedido. E aí, só para terminar a minha resposta, para não me estender muito aqui, a gente poderia também dividir os modais de entrega. Então a gente tem motocicletas e bikes. Obviamente, quando a distância ela é mais curta, a gente prioriza o modal de bike, não só para gerar aí uma eficiência ambiental, mas também do ponto de vista de custos ajuda bastante. E a gente começou um piloto recentemente testando bicicletas elétricas. A gente quer catapultar realmente esse ambiente de inovação para que a gente chegue ali em 2025, 2030, difícil prever o que o futuro vai trazer para a gente, mas a gente quer ser protagonista nessa entrega com um modal sem depender do combustível fóssil. Até porque agora em São Paulo você tem aquela ciclofaixa, a disponibilidade das pessoas andar de bicicleta para todo lado, né? Então facilita um pouco também essa locomoção, toda essa mobilidade interna na cidade. Você trouxe um exemplo de mini CDs, esse tipo de coisa. Eu achei que vocês tinham parceria com os mercados normais que a gente tem, né? E que o shopper, por exemplo, ele ficava disponível naquela loja específica daquele parceiro e fazia separação lá. No caso, não é isso? Vocês têm os próprios CDs de vocês ou as dark stores, sei lá, com que vocês armazenam já esses produtos que tem a equipe esperando chegar o pedido? Ótima pergunta, e isso até me dá uma oportunidade de esclarecer. Em São Paulo e Rio, a gente atua majoritariamente com lojas próprias. Mas quando a gente sai do eixo Rio-São Paulo, a gente opera dentro de lojas de parceiros. E aí a gente tem parcerias com as maiores redes de supermercado do Brasil e a gente acaba sendo complementar ali. O que é importante dizer? Mesmo em lojas de São Paulo que a gente atua operação própria, a gente tem corredores exclusivos para as principais marcas de supermercado. Então, se você entrar numa loja Rappi Turbo dentro do nosso aplicativo, você vai ver um corredor de Santa Luzia, produtos super premium, você vai ver um corredor de Mambo, você vai ver um corredor, às vezes, de Patipiva, você vai ver, assim, várias marcas importantes que estão ali dentro vendendo os produtos que, dado a nossa pulverização de lojas na cidade, a gente consegue entregar esses produtos numa velocidade que hoje essas marcas não atendem. Santa Luzia foi meu primeiro emprego. Eu comecei como empacotador no Santa Luzia, ali da Alameda Lorena. Olha que, legal. Que bacana. Legal. Quais são as cidades hoje que vocês têm atendimento? Você até falou, tem quase todas as cidades do Brasil, né? Como que é o range de atendimento de vocês? E principalmente se vocês já tem data para poder atender Brasil inteiro, como é que tem funcionado isso para vocês aqui? E qual que é a diferença dessa operação, não só o RappiTurbo, mas o modelo de negócio de vocês também, em comparação à Colômbia, que já está lá, bem estabilidade começa lá, e outros países? Tem alguma diferença? Legal, tem sim, vamos lá. Quando a gente fala de Rappi em geral, vou falar 3 cenários aqui. Eu vou falar Rappi em geral, vou falar RappiTurbo e depois eu comparo minimamente com Colômbia. Quando a gente fala de Rappi em geral, e aí a gente está falando
ou a gente opera com todas as nossas verticais, ou pelo menos uma das verticais. A gente tem mais de 100 cidades no Brasil hoje, com um grande foco nas 7 ou 8 maiores capitais. Então a gente está falando aqui de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Fortaleza, Recife e Brasília, com grande foco. E não por coincidência, nessas principais cidades do Brasil, a gente também tem lojas Rapturbo. E temos também lojas Rapturbo em algumas cidades do interior de São Paulo. E o nosso objetivo é, à medida que a gente aprende realmente, como é um negócio super novo, a ganhar eficiência, né? A gente nunca foi varejista e a gente teve que aprender a comprar produtos e revender. Tem toda uma questão de cash flow que é diferente. A gente é uma empresa de tecnologia que sabe fazer o marketplace balance, né? O equilíbrio entre oferta e demanda é o nosso core. À medida que a gente teve que aprender a fazer outras coisas que não estavam no nosso core business, a gente gerou algumas ineficiências que estão sendo corrigidas a passos largos e à medida que a gente corrigir isso, a gente vai sim expandir para outras cidades do Brasil. E quando a gente fala de Colômbia, pegando o gancho do Rapturbo, o Rapturbo existe por lá também, é um sucesso. O que muda é basicamente a representatividade entre restaurantes e a vertical que a gente chama de CPGs. CPGs engloba toda a parte de supermercado, toda a parte de farmácia, toda a parte de lojas de licor, pets, etc. Então, na Colômbia, a gente foi ali o pioneiro, o aplicativo pioneiro, e a nossa vertical de restaurante é mais representativa que a vertical de CPGs. Já no Brasil acontece o oposto. Falando até um pouquinho de tecnologia, né? Levando em consideração que eles recebem o pedido, eles têm que montar o pedido numa Dark Store, no mini CD, como você falou. E já teve exemplos de você demorou ali 2 minutos, ou exemplos que tem que fazer ali em torno de 10 minutos. Dentro desse contexto do separador, o shopper, como que é a comunicação com o cliente? Por que eu tô te perguntando isso? Eu já comprei, já fiz esse formato, não foi com o Rappi, só que em algum momento tinha um produto que não tinha lá no portfólio que eu tinha pedido. Ele me mandou uma mensagem pelo aplicativo que eu não vi. Automaticamente eu tava esperando a compra chegar no outro dia de manhã, que tinha pão, que tinha coisa pra gente tomar café. Não chegou. Bom. Mas foi culpa minha também que eu não vi o aplicativo. Como que funciona essa comunicação também? Porque às vezes a pessoa ela coloca o pedido, não no caso do Turbo, no caso de uma compra normal, que às vezes a gente consegue agendar, não, eu quero que entregue amanhã de manhã a tal hora. Como é que funciona essa comunicação para ter a certeza de que o cliente final, por omissão talvez dele, ele não vai deixar de responder para poder substituir um produto que não tinha na gôndola e vai assim conseguir que aquele material que ele estava esperando chegue ali no horário proposto? Outra boa pergunta, Tuco. Vamos lá. Vamos começar pelo Rapturbo, que é o mais fácil. A gente controla 100% da operação do Rapturbo. Então, tudo que aparece no aplicativo do cliente, a gente consegue saber o estoque real-time daquilo ali. E se acaba o produto em loja, vai sumir ali do aplicativo do cliente. Então, evita de acontecer essas, vamos falar assim, por falta de uma palavra melhor, essas inconsistências. Quando a gente está falando de uma rede de supermercados ou uma loja de farmácia, realmente o que a gente tem que sempre pensar é, enquanto eu estou fazendo a compra aqui no aplicativo, tem vários clientes em loja fazendo a compra daqueles mesmos produtos. Então, pode ser que acabe o determinado produto que eu quero comprar no momento que o shopper está fazendo a compra dentro do supermercado ou mesmo o entregador chegue lá para fazer a compra. O nosso principal meio de comunicação com o cliente realmente é dentro do nosso aplicativo via troca de mensagens. Mas a gente, para aumentar a satisfação do cliente e ao mesmo tempo a gente também aumentar a satisfação do entregador, porque a gente sempre tem que pensar que o entregador vai chegar na loja, não vai ter o produto, é um tempo ali que ele perdeu e que não está gerando ali nada para ele, né? Então, no final das contas, a gente adotou uma estratégia de ligar para o cliente, para aqueles clientes que não respondem ali, a gente liga para o cliente e a gente também tem uma ferramenta que a gente chama preferência do cliente. Antes de uma compra de supermercado e talvez na criação ali do seu perfil, a gente pergunta se você autoriza a Rappi a trocar aquele produto por um bem substituto. Então, dando um exemplo prático aqui, você está comprando uma Coca-Cola, não tem a Coca-Cola, pode colocar uma Pepsi. São esses tipos de substituições que, através da tecnologia, a gente vê que são as substituições mais feitas pelos clientes quando eles digitam um produto e não tem. Então, por exemplo, eu digito Coca-Cola, aí de cara aparece, não tem. O que o cliente faz? Coloca uma Pepsi. Beleza. Mas quando eu não consigo prever que não tem um produto, a gente está usando essa tecnologia para fornecer uma sugestão de substituição. E a gente também tem, óbvio, a opção do cliente falar, caso não ache o meu produto em loja, não coloque nada mais, eu só quero o meu reembolso. E aí, sem problemas também. Então, a gente está usando essas ferramentas. De novo, é um business bastante novo, em que a gente está aprendendo o tempo todo, tirando a gente da zona de conforto para conseguir melhorar a qualidade
velocidade da entrega. Esse, no meu caso, foi exatamente uma experiência que a pessoa ela tentou entrar em contato comigo via aplicativo, só que eu não tava com ele aberto. Sim. Então não chegou notificação, não chegou nada, eu não vi. No outro dia, quando eu fui ver, que era pra estar chegando em casa às 9 horas da manhã, não chegou. Aí que eu fui olhar o aplicativo, tinha uma mensagem, você poderia substituir por outro, só que como eu não vi, meu pedido tava cancelado. Aí foi naquele momento que eu falei, nossa, podiam ter me ligado, não me ligaram. Aí eu falei, pô, se tivesse me ligado, tinha resolvido. Porque eu tava fazendo, não me lembro o que, e acabou, passou batido, mas é uma experiência. Por curiosidade, esse é o principal indicador no qual eu sou medido, né? Então, o meu número de canceladas. Hoje, esse é um número interessante de mencionar, de cada 100 ordens que a gente entrega mais de 99. Então, é mais de 99% de taxa de preenchimento que a gente fala, o famoso fulfillment rate. Então, quando a gente fala de um cancelamento, é algo cada vez mais raro e a gente está trabalhando full speed para conseguir que esse cancelamento realmente se torne zero. Mas o problema no meu caso é que não foi eu que cancelei. Sim, foi o lado de lá. O que me incomodou foi isso. Eu falei, pessoal, vocês poderiam ter deixado em aberto. Assim que conseguisse falar comigo, eu falo, então substitui esse por esse e entrega. O que me incomodou foi essa parte de eu chegar lá, tá cancelado. Se você quiser novamente, você tem que fazer o pedido de novo. Sim. Aí eu não gostei por causa disso. Eu falei, não, mas eu vou ter que fazer tudo de novo. Era um monte de coisa, era uma compra mesmo. Sim, claro. Aí foi isso por causa de um produto eu não recebi em casa. Eu entendo a frustração e já passei por isso também. Agora a gente tem uma ferramenta que você consegue, ao entrar no aplicativo de novo na mesma loja, já aparece os seus últimos carrinhos ali, então você consegue copiar e colar. Mas a gente tem que sempre pensar também do lado do entregador. Sim. Né? Se o entregador tem loja, ele não pode ficar esperando também o cliente ali. Às vezes tá tomando um banho, às vezes tá jantando e não vê o celular. Normal, é por isso que eu já me culpei. Eu falei, não, eu não entrei no aplicativo, eu sei, a culpa foi minha e tal, mas são coisas que pode acontecer e o consumidor tá sempre... O que eu tenho certeza é que a tecnologia vai resolver isso. Em breve, num próximo podcast, numa próxima conversa que a gente estiver falando, a gente já vai ter colocado tecnologia e dado um jeito de resolver esse problema da vida real. Esse é o nosso trabalho. Excelente. Recentemente eu tinha visto um release de vocês falando até um pouquinho sobre que o Rappi irá aderir ao Open Delivery, que é um assunto que eu até já comentei aqui. Já trouxe uma startup falando um pouquinho do Open Delivery e que algumas empresas, inclusive McDonald's ou americanas, teriam interesse em trabalhar com o Rappi relacionado ao Open Delivery. Como que tá essa operação do Rappi com vocês relacionada ao Open Delivery? E você poderia também, assim que você terminar de falar um pouquinho pra gente, até para explicar pro público o que seria o Open Delivery que vocês estão fomentando também e estão entrando no mercado. Deixa eu começar de trás pra frente. É melhor, né? É importante esclarecer o que é o Open Delivery aqui pro público e depois a gente conta os principais benefícios. A comparação que eu sempre gosto de fazer aqui, Tuca, é quando você vai comprar uma passagem aérea ou fazer alguma reserva de hotel. Hoje existem diferentes plataformas em que você consegue fazer essa reserva com a mesma qualidade. Algumas vão colocar um preço maior, outras menor, mas se você entrar em Expedia, Decolar, Hotels.com, ou o próprio Rappi Travel que a gente lançou recentemente, vocês vão conseguir fazer a reserva daquele voo ou ficar naquele hotel. E por que acontece isso? Porque existe uma API, e para quem não está tão inteirado com o termo, é basicamente uma tabela, uma base de dados padronizadas que conseguem fazer com que cada plataforma que queira buscar os dados, se tem voo disponível, qual o horário do voo, etc., conseguem buscar nessa tabela, nessa base de dados, e essa informação vai ser cuspida para o cliente final. Base que está sempre atualizada, então. Uma base que está sempre atualizada. Então essa é a grande vantagem. Se eu, Osmar, compro o voo Rio-São Paulo e eu finalizei minha compra, vai ter um assento a menos disponível naquele voo. Para quando o Tuco entrar lá, se foi o último assento, você não vai ver mais aquele voo com disponibilidade. Então é realmente ali uma integração real-time, mas a grande vantagem é que existe uma base de dados, uma fonte de dados única em que qualquer plataforma que queira reservar e vender passagens aéreas e reservas de hospedagem conseguem buscar essa informação. Vamos trazer aqui para o Open Delivery. O Open Delivery ele é muito análogo a essa questão das plataformas de viagem. Basicamente, o que vai ter é uma fonte padronizada de dados que, ao invés do restaurante ter que fazer uma integração tecnológica com cada aplicativo, com cada plataforma tecnológica que exista, ele pode simplesmente ofertar o cardápio dele de uma única forma. Quando ele quiser atualizar, obviamente, ele vai ter uma integração dele com essa base de dados e ele vai atualizar isso, e isso vai estar refletido imediatamente nas plataformas. Porque as plataformas vão também nesse mesmo local que está com a
base de dados atualizada e puxar essa informação. Exato. Quando a gente pensa em cadeias globais, né, a gente tá falando, igual você bem mencionou ali, McDonald's. Pô, McDonald's, ele tem operação no mundo inteiro. No mundo inteiro, a gente tem diferentes plataformas de delivery. Cara, ele tem que fazer uma integração com cada uma dessas plataformas. Sei lá, se tem 3 plataformas que operam na Austrália, ele vai ter que fazer integração com essas 3 plataformas. Se tem 3 plataformas que operam nos Estados Unidos, mais 3 integrações. Se 3 plataformas no Brasil, mais 3 integrações. Então, isso a gente tá falando para alguém ali que tem capacidade de fazer uma integração. Agora, quando você tá falando de um restaurante, uma cadeia de menor porte, que seja só no Brasil, cara, ela não, para ser mais eficiente ali o business dela e reduzir custos de tecnologia, etc., ter tudo isso disponível vai facilitar e muito a vida desses restaurantes. Como é que funciona especificamente essa etapa de cadastro do restaurante, por exemplo, na loja, né, do Rappi, e também no caso do integrador, como é que funciona para ambos eles fazerem esse cadastro e se colocar à disposição para começar a se propiciar de toda a operação que vocês oferecem? Vamos começar com a parte de restaurantes. A gente tem um time de vendedores que realmente vão atrás dos melhores restaurantes daquelas regiões e tentam fechar as negociações. À medida que as negociações são fechadas, basicamente o que eles têm que fornecer para a gente é todas as informações de funcionamento daquele restaurante. Então imagina que o cliente ele quer descobrir, vou com a minha família hoje jantar em tal lugar. Aí a pessoa entra lá no Google e aí ela vai ver, olha, o horário de funcionamento é esse, o endereço do restaurante é esse, o cardápio é esse. Então tudo isso hoje o Google e outras plataformas acabam te dando. Então essas informações são as informações que têm que ser cadastradas no nosso aplicativo para que sejam direcionadas para o cliente para na hora que ele quiser comprar, todas as informações ali vão estar disponíveis real time para ele. Já no entregador, o que a gente faz é basicamente pedir uma identidade desse entregador e quando ele escolhe rodar com a gente com motocicleta ou carro, a gente pede ali também uma carteira de habilitação e baseado nisso a gente faz alguns checks, né, de segurança mesmo, para ver se aquele entregador é um cara correto pra gente, pros clientes, etc. E depois disso ali ele já tá pronto para rodar. Aí, óbvio, tem um processo dele pegar a mochila dele, tem um processo dele pegar um cartão para fazer ordens de supermercado. Tudo isso ele vai sendo informado ao longo da jornada dele para que no final do cadastro ele esteja pronto para rodar com a gente. Dando continuidade, um ponto extremamente importante que a gente vê como exemplo para criar consumidores fiéis, como a Amazon tem feito especificamente, é oferecer assinatura, oferecer desconto, oferecer streaming também, que eu acho que puxa muita gente para os consumidores. A Rappi também tem apostado, né, nesse segmento, nesse tipo de experiência que é o Rappi Prime. Como é que vocês têm trabalhado também com o Rappi Prime com o objetivo de fidelizar esses clientes, né, trazendo algo a mais para poder ganhar ainda mais consumidores satisfeitos? Boa. Hoje existem 2 planos do Rappi Prime no Brasil. A gente tem um plano que é o mais robusto, em que o cliente paga um valor e ele não tem que pagar mais nenhuma entrega durante aquele mês. Então é entregas ilimitadas. Se ele faz 50 entregas, 50 pedidos naquele mês, ele não tem que pagar nenhuma entrega. E dentro desse primeiro pacote, ele ganha ali o HBO Max, que é um serviço de streaming super premium também. Sim. E a gente tem uma segunda opção, que é a opção do Rappi Prime um pouco menos robusto, em que ele tem ali 6 entregas garantidas por mês. Então, o primeiro plano a gente está falando R$ 34,90, o segundo plano R$ 19,90, e aí cada cliente escolhe de acordo com a necessidade. Se é um cliente que pede muito, que tem uma frequência muito grande de uso, igual eu falei no começo aqui da nossa conversa, aquele cliente que pede no café da manhã, no almoço, no jantar, no final de semana, com certeza o Prime mais robusto vai valer a pena para ele. Mas se é um cliente que pede esporadicamente, com certeza 6 entregas gratuitas no mês vai atender. E o que é interessante aqui? O que a gente está trabalhando é para trazer cada vez mais parcerias para tornar um programa de subscription, um programa de assinatura mais completo para o cliente. Então, se ele hoje assina o Rappi Prime e já tem acesso a um HBO, será que a gente consegue entregar algum serviço financeiro para esse cliente? Será que a gente consegue entregar algum serviço de academia, de bem-estar para esse cliente? Então, tudo isso está sendo tratado para que seja um programa não só Rappi, mas um programa Rappi em parceria complementar a todas as outras redes que podem agradar o cliente.
Excelente. Para finalizar, a gente está chegando à pergunta final, falando um pouquinho, né, principalmente do RapTurbo e todo o contexto do que a Rappi oferece. Parte do seu trabalho como diretor de operações é supervisionar o mercado Brasil, né? Até porque como você começou em 2020, era São Paulo, Rio, agora você está Brasil como diretor de operações e o seu objetivo é sempre apoiar o crescimento sustentável para restaurante, mercearia e todo o contexto, né, do que você falou para a gente associado a negócio, também comércio eletrônico. Como é que tem sido para você, né, como profissional, suportar esse crescimento justamente nesses últimos 2 anos, conforme a gente falou, né, que teve um boom bem grande de operação e você assumiu o Brasil, pegou esses últimos 2 anos nesse crescimento de uma empresa que a gente está vendo que está crescendo bastante, que está entregando ali para o consumidor final, que está bastante exigente, um produto de alta qualidade. Boa, vamos lá. Eu acho que o segredo aqui é falar a palavra tecnologia. Eu acho que ao longo dos últimos 2 anos, não só na área de operações, mas em todas as áreas dentro do Rappi Brasil, a gente ganhou uma maturidade do que o cliente quer. Então, a título de curiosidade, quando a gente pergunta para um cliente de supermercado qual que é a principal expectativa que você tem ao comprar com a gente no Rappi, ele fala, eu só quero receber aquilo que eu pedi e nada mais. E isso fica, surpreendentemente para mim, até na frente de promoções. Promoção vem logo em seguida, mas receber a ordem precisa de acordo com o que ele pediu fica na frente. E receber a ordem precisa nada mais é do que um trabalho de operações, que é garantir que quando eu faço a compra, e até um pouco do exemplo que você mencionou, o vinho que eu comprei esteja disponível no supermercado para na hora que o entregador vai lá fazer a compra, não tenha nenhuma falha, não tenha nenhuma ruptura no processo. E à medida que a gente descobre e a gente realmente conversa, vai para campo, seja visita de loja em shopping, visita de restaurante na rua, a gente faz focus group com o entregador, a gente faz focus group com o cliente para ver o que não está funcionando. E você já foi fazer esse trabalho prático? Com certeza, com certeza. E uma coisa que eu tenho de meta para mim é ser entregador por um dia a cada 15 dias. É o único jeito de viver na pele e ver o que não está funcionando. E aí a gente junta esse conjunto de informações que a gente ouve, parte do nosso job description é ouvir todos esses 3 elos da cadeia, a gente ouve e trabalha internamente para resolver. Então quando você pergunta, antes você trabalhava exclusivamente São Paulo, depois pegou São Paulo e Rio, depois Brasil. Eu acho que o modus operandi é o mesmo, Tuco. Óbvio que a gente tem equipes espalhadas por todo o Brasil que nos ajudam também a coletar esses insights, mas muitas das vezes esses insights convergem e aí fica mais fácil para a gente trazer tecnologia para isso, mas mesmo quando não converge, né, a gente tem cidades com peculiaridades, com relevos diferentes e que a gente tem que trabalhar para atender aquelas cidades. A gente trabalha, consegue fazer alguma coisa operacionalmente falando, às vezes manual, às vezes com a ajuda de tecnologia, isso é menos importante, mas o que a gente quer sempre fazer é atender o cliente com qualidade. E quando a gente fala atender o cliente com qualidade, eu não tive a oportunidade no começo aqui do podcast, e peço desculpas por isso, de falar o que é a operação de uma startup. Eu quebro atendimento com qualidade. Atendimento, o que eu tenho que fazer? É simplesmente colocar o entregador aonde eu preciso, na hora que eu preciso, ao menor custo possível para o Rappi, ao mesmo tempo que eu pago de uma forma justa o entregador pelo serviço que ele está prestando, e com qualidade significa todos esses sinônimos que a gente está falando, de precisão na ordem, dentro do tempo que eu prometi, para que no final das contas não gere ali nenhuma reclamação final que acabe machucando a experiência desse cliente. Excelente. Essa foi minha última pergunta, né? Gostaria de agradecer a sua participação e a disponibilidade de compartilhar um pouquinho da história da Rappi aqui com a gente. Gostaria que, para finalizar, que você pudesse deixar os seus contatos e fazer as suas considerações finais. Claro. Eu que agradeço, foi um bate-papo bem tranquilo, bem leve, e é sempre bom a gente estar recebendo essas perguntas, porque a gente aproveita para refletir sobre o momento do Rappi no mercado e até sobre o nosso dia a dia. Para quem quiser me seguir no LinkedIn, é Osmar Queiroz. E é isso, fica à disposição também para qualquer crítica, sugestões sobre o aplicativo, estou à disposição. Muito bem, pessoal, tá aí o GuiaCast teve a honra de receber o Osmar Queiroz, que é diretor de operações do Rappi Brasil, onde falamos sobre o tema a entrega mais veloz do mercado nacional com o RapTurbo. Se você gostou desse programa de hoje, você pode acessar nossas redes sociais, @VRTChannel e @GuiaCast em todas as mídias, tá bom? Eu sou o Tuco e assim encerramos o nosso episódio de hoje, o nosso programa. Nos vemos novamente na próxima semana com mais um tema falando sobre negócios, tecnologia e também supply chain, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Equalab.